Na estação 4, a ideia acelera. Tua hora é agora, é a sua hora que impera. Marcos Perry na voz chama quem realiza. História de quem cai, levanta e eterniza. Mente empreendedora, acorda o sonho, bota pra girar. Mente empreendedora, é atitude, é foco pra mudar. Mente empreendedora, na estação 4, o futuro é pra entrar. Boa noite, empreendedor! Quarta-feira, 18 horas, e estamos aqui mais uma vez com o programa Mente Empreendedora, onde você vai ter sempre grandes insights para levar para a sua empresa, onde você vai desenvolver a sua inteligência empreendedora e fazer a sua empresa prosperar cada vez mais. Então, já anota o telefone da Rádio Estação 4, 16 997 70 51 43. É aqui, nesse número, que você participa ao vivo, trazendo os seus insights, as suas ideias, o que você entende sobre o nosso tema. E hoje, nosso primeiro programa de uma série de 4. Nós vamos falar algo que pode mudar como você pensa a sua empresa, pode fazer com que você tenha grandes insights e não só isso, leve inclusive para fora do Brasil, se você se preparar bem. Ricardo, 6:03. Gente, agora, então, corre lá nas redes sociais. Aí achei que você ia fazer uma introdução maior, terceira, né? Nós estamos aqui. Instagram.com/Rádio Estação 4. Eu não combinei contigo, né? Facebook.com/Rádio Estação 4. YouTube, Rádio Estação 4. Nosso WhatsApp, 16 99770 5143. Mente empreendedora, com Marcos Perry. E voltamos. ESG, esse é o nosso tema da série. Hoje nós vamos falar um pouco mais do que é ESG em geral e depois nós teremos um episódio para cada letra dessa sigla. Mas você já ouviu falar? Você já entendeu alguma coisa? Ou você nunca ouviu falar? Mas você já viu que grandes empresas estão trabalhando o ESG. Mas e para mim, que eu sou pequeno, eu sou uma pequena empresa, média, eu sou um microempreendedor ou eu sou um MEI, isso vale alguma coisa? Vale a pena eu entender isso? Faz diferença para o meu negócio? Mas antes de chegarmos lá, vamos entender o que vem a ser ESG. E ESG é uma sigla que vem do inglês, mas que está trazendo meio ambiente, social e governança. Se você trabalha a empresa com esses 3 pilares, você está preparado para ser uma empresa do mundo, não só da sua cidade. Então, você já pode começar a planejar, você já pode começar a se preparar para crescer cada vez mais. Para quem gosta do inglês, Environmental, Social and Governance. Mas vamos ficar aqui no português. Meio ambiente, governança e social. Poxa, mas e esse negócio aí? Me fala um pouquinho melhor. Ambiental. A sua empresa cuida do meio ambiente com o seu serviço, com o seu produto? Você tem o cuidado com o meio ambiente? E meio ambiente é desde o seu espaço físico até o que você pode proporcionar para a sua cidade, para seu estado, seu país. Então, quando você cuida disso de uma forma mais adequada, você está seguindo esse pilar. E o social? Poxa, na nossa empresa tem pessoas, não tem? Na nossa empresa nós temos clientes
que também são pessoas. Na nossa empresa, nós temos fornecedores, que também são pessoas. Se eu cuido dos meus colaboradores, se eu cuido dos meus clientes e se eu cuido dos meus fornecedores e também da sociedade que circunda a minha empresa, eu estou pensando no social. Então, como eu faço esse cuidado faz toda a diferença para esse pilar. E a governança? Bom, quando a gente fala de empreendedor, a gente fala que a gente tem uma gestão adequada da empresa. E se eu tenho essa gestão adequada, se eu procuro cuidar que isso seja ético, seja legal do ponto de vista jurídico, eu estou seguindo a governança. E lógico, fazer dar lucro, né? Então, a governança também olha esse aspecto. Poxa, mas parece que a gente está falando algo que é extremamente comum. Na minha empresa, eu cuido do meu dinheiro. Eu faço a minha empresa vender mais e sobrar mais dinheiro para mim. Eu cuido bem dos meus clientes, afinal de contas, eu quero que ele compre de novo, eu quero fidelizá-lo. Poxa, mas e meio ambiente? Então, todos esses aspectos a gente vai entrar em cada episódio com mais detalhe, mas hoje é entender como isso impacta a nossa empresa, como isso faz a nossa empresa ganhar mais ou menos, ter uma visão diferenciada por conta dos clientes, por conta de fornecedores. E a gente já começa pensando, poxa, mas se eu tenho que olhar para essas coisas, quer dizer que eu vou gastar mais? Meu custo já está apertado pra caramba. Tem tanto imposto que eu pago, tem tanta coisa, tantos outros custos. Para quem trabalha com produto, tem compra de matéria-prima. Muita coisa, mas eu ainda tenho que olhar para isso? Se você quer ter um aspecto diferenciado na sua empresa, sim, você tem que olhar para isso. Só que quando você olha para isso, você tem algo diferente para oferecer. Poxa, eu vou levar a minha empresa para internacionalizar. Eu vou levar a minha empresa para vender nos Estados Unidos, eu vou levar a minha empresa para vender na Europa, na Ásia, na Oceania. Tem vários e vários países que a gente pode aproveitar. E se você chega seguindo esses pilares do ESG, você já chega muito melhor preparado para concorrer com as empresas de lá. Então, você vai entender o quanto isso é importante. Poxa, mas eu sou uma pequena empresa, eu tenho que pensar assim? O empreendedor pensa sempre grande. A gente já conversou sobre isso aqui no programa. Empreendedor sempre pensa ou melhor, o empreendedor sempre mira nas estrelas, porque se acertar pelo menos a lua, já foi longe, não é assim? Então, lembrei desse ditado agora. Isso vale muito para todos nós. E aí, é gasto ou não é? Quando a gente prepara alguma coisa que vai trazer retorno, isso é investimento. Então, o que a gente está fazendo é basear a nossa empresa com um investimento em meio ambiente, em cuidado com pessoas e, detalhe, né? Vocês estão acompanhando a NR01. NR01 está conectado diretamente com a parte e esse pilar de pessoas, do social. E governança, que a gente está falando de gerir bem o nosso próprio negócio. Então, tudo isso daqui faz a gente ganhar mais no final, ter mais clientes, ter uma visão diferenciada dentro do mercado. Então, não é custo, é muito, muito investimento. E às vezes o investimento não é tão pesado assim não, mas o retorno é muito poderoso. Já temos participação aqui. Boa noite, meus amigos da Estação 4. Estamos na companhia de vocês, aprendendo com esse mestre, Marcos Ferri. Gratidão, Manuel. Mande um forte abraço para os clientes e amigos da Ravelseg Corretora. Aos amigos da Ravelseg, sejam clientes, sejam eles o próprio Manuel, sejam eles fornecedores. Um grande abraço do Mente Empreendedor e aqui do Marcos Ferri.
E voltando então, como eu disse, ESG não é gasto. Mas como é que a gente pode definir isso além de investimento? Estratégia, diferencial competitivo. Quando a gente trabalha isso, a gente está trabalhando a durabilidade do nosso negócio. Quando a gente tem todos esses aspectos vistos por nossos clientes, por nossos fornecedores, até mesmo pelos concorrentes, a gente tem destaque dentro do mercado. E isso, com certeza, faz diferença. Poxa, mas voltamos lá. Sou micro, eu sou MEI. E aí? Quando você quer crescer, se a sua mente empreendedora está presente no seu negócio, o que vai acontecer é que, independente de você ser sozinho hoje, você está preparando a sua empresa para ser muito grande amanhã. 5 anos, 10 anos, 1 ano, não importa. Você tem a mente empreendedora, é isso que vai acontecer. Porque você já pensa anos lá na frente para você conseguir trabalhar hoje. E trabalhar a estratégia do ESG faz toda a diferença no seu negócio e nessa base de crescimento. Então, micro, pequeno empreendedor, não deixe isso de lado. Começa a se preparar para atender cada vez mais. Nós vamos falar bastante no aspecto do meio ambiente no próximo episódio. Como a gente pode cuidar melhor do meio ambiente? Que aqui a gente não está falando só de negócio, né? Além de ser interessante, a gente está falando também de que a gente está cuidando do nosso planeta. Então, isso também é bom para cada um de nós como seres humanos. Olha só que interessante. A gente cuida do planeta, é destaque, então isso melhora cada vez mais a nossa marca e ainda possibilita termos mais retorno. Bastante interessante, então não perca a semana que vem. E agora? Né? Lembra que no episódio a gente conversou e falou de como a gente tem que fazer, ficar muito atarefado ou ficar fazendo as coisas, como é que a gente faz a produtividade e tudo mais? E é lógico que isso é um processo que a gente vai trabalhando para ganhar produtividade. E quando a gente pega isso daí e coloca dentro do nosso dia a dia, quer dizer que eu vou ter mais atividades para fazer. Poxa, mas eu já vivo apagando incêndio o tempo todo. Lembra no episódio passado que a gente falou sobre isso? E aí, como é que a gente faz? A gente coloca isso dentro da nossa rotina. Tudo isso daí que a gente vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, acaba não sendo algo a mais quando a gente inclui isso na rotina. Então, vamos entender como é que a gente pode colocar cada um desses pilares dentro da nossa empresa e dentro da nossa empresa, essas atividades, seja eu mesmo como empresário, como empreendedor, ou seja a minha equipe, vai fazendo isso. Eu coloco dentro dos meus processos. Eu faço isso ser parte da empresa, parte da cultura organizacional, inclusive. E olha só que legal, se a gente coloca isso na cultura organizacional, quer dizer que cada um dos nossos colaboradores, cada um dos nossos clientes e dos nossos fornecedores que são impactados por isso, e isso daí influencia nos 3 aspectos, nos 3 pilares, a gente está propagando isso para outras empresas, para outras pessoas. Então, a gente acaba sendo um vetor um vetor que leva adiante essa coisa boa, que é cuidar do meio ambiente, cuidar da governança da própria empresa, para que ela seja produtiva, para que ela seja rentável, e cuidar de pessoas. Então, a gente não pode deixar de lado ou colocar como se fosse algo a mais, mas sim parte do nosso dia a dia. E como isso impacta depois, né, no nosso dia a dia como negócio? As grandes empresas, né, de bancos, né, os grandes bancos, as fintechs e tudo mais, têm taxas diferenciadas. Aliás, o próprio governo dá incentivos
diferenciados, através até BNDES, para as empresas que têm práticas sustentáveis. Então, poxa, qual a lei que eu posso utilizar? O que eu posso fazer? Vai lá e isso vai dar um diferencial. Se eu tenho uma redução que seja de 0,5% num financiamento que eu vou fazer para um equipamento, isso já é muita coisa para mim. Eu estou mexendo no meu caixa favoravelmente. Os consumidores, né, quando a gente fala de fidelização de clientes, poxa, se cada um está ouvindo cada vez mais nos jornais, todos os canais, né, de YouTube e tudo mais, falando sobre o cuidado do meio ambiente, e ele sabe que a minha empresa também tem esse cuidado, ele acaba se fidelizando. Então, eu aumento a possibilidade, a proporção dele estar aqui, fiel na minha empresa. Eu tenho retenção de talentos. Se você costuma ter problema de turnover, o que vai acontecer é que você vai começar a ter o turnover diminuindo. Por quê? Porque as pessoas vão gostar de trabalhar ali. É lógico que tem vários aspectos que a gente tem que cuidar, mas a gente está olhando para pessoas. Esse é o pilar quando a gente fala do social. Quando a gente olha para pessoas, isso vai acontecer e as pessoas querem ficar lá. Retenção de talentos, isso faz com que a nossa produtividade aumente e por isso o turnover diminui. Então, o que a gente está falando no final das contas? Mais dinheiro no bolso. Se a produtividade está mais alta, a gente está rentabilizando melhor. Redução de custos. Quando a gente reduz custos, por quê? Poxa, como assim? Se eu estou cuidando de como eu utilizo a água, se eu estou cuidando de como eu uso a energia elétrica, se eu coloco, de repente, uma placa de energia solar, eu estou cuidando do meio ambiente. Automaticamente, eu estou diminuindo o uso desses recursos públicos. Então, reduzo custos para mim também. Olha só quanta coisa só de pensar em cuidar melhor do ESG. E lógico, né, como eu falei até antes já, né, como spoiler, reputação. A nossa empresa fica com uma reputação muito melhor. E lógico, com essa reputação, o nosso marketing trabalha muito melhor. Lembra? Quando você está trabalhando a sua marca, você prepara todo o branding. Dentro do branding, você leva em consideração o ESG. E isso faz a sua marca ser reconhecida cada vez melhor. Então, quando você tem tudo isso muito bem preparado, você vê vários aspectos de vantagem para a sua empresa. Então, você tem tudo muito melhor e tudo muito mais tranquilo para desenvolver negócios. Depois que você implementou tudo isso, que já está na cultura organizacional, pensar em negócios com todas essas vantagens. Caramba, mas não é muito difícil de fazer isso? Eu vejo grandes empresas, nossa, tem consultoria externa para implementar tudo isso, demora meses, às vezes anos. Ah, mas se a gente é pequeno, é micro, é muito mais simples. Se a gente vai implementar isso, quando tiver grande, vai ser mais complexo. Mas se eu começar desde já, enquanto pequeno, quando eu crescer, isso já vai estar incorporado. Faz parte já da empresa. Então, não muda nada. Não muda nada. Bom, mais alguns recadinhos aqui. Grande Ferri, sempre com temas atuais. Valdinei, grande abraço, Valdinei, meu caro amigo. Cada um praticando ESG em sua empresa acaba criando uma onda de sustentável para todo o planeta. Mais uma vez o Valdinei Amaral, lá em Santos e sempre presente aqui também na Rádio Estação 4, no nosso programa Mente Empreendedora. E Valdinei é um cara que está totalmente conectado com ESG, trabalha com energia, trabalha com grandes aspectos que fazem toda a diferença e também tem, eu estava conversando com ele outro dia, aliás hoje ainda, né, um aspecto poderoso de NR01, ou seja, tá olhando para o aspecto também do social.
Olha só, como que a gente olha os pilares e o quanto isso faz diferença para o nosso negócio. E voltando para o tema, caramba, mas eu tenho que fazer isso pensando que é um destino, que é o que eu vou alcançar. Poxa, a minha empresa lá na frente ela vai estar com ESG? Não, é parte do caminho, é parte do nosso dia a dia. O ESG, quando a gente vai implantando, cada atividade que a gente coloca, que vai sendo mais próxima e mais próxima, vai fazendo isso parte da nossa empresa. Então, não é lá na frente, não é tudo de uma vez, mas se eu vou trabalhando passo a passo, eu vou trazendo a minha empresa para olhar para esses pilares. Poxa, hoje eu vou instalar energia fotovoltaica. Hoje eu vou cuidar melhor de como a gente usa a água. Hoje eu vou entender melhor como estão os meus colaboradores. Se de repente o trabalho deles, ou a situação, ou a liderança não está fazendo algo que vá trabalhando num sentido de algo, como a gente diz, né, uma doença mental, né, ou até mesmo um burnout. Poxa, se eu estou olhando para tudo isso, eu estou cuidando dos pilares. O pilar do social, o pilar do meio ambiente. E se eu cuido da gestão da minha empresa, eu estou fazendo o meu controle financeiro, eu estou olhando o quanto eu invisto adequadamente em cada situação, faço meus investimentos de forma adequada, eu estou olhando para a governança. Então, tudo isso faz você estar cada vez mais próximo do ESG. E lógico, utilize isso dentro do seu marketing. Poxa, mas eu tenho que ficar mostrando tudo. O marketing vai saber trabalhar isso daí de forma adequada. Quando você coloca o marketing para trabalhar, ele vai falar, por exemplo, hoje foi a nossa vez de cuidar um pouquinho do meio ambiente, agora nós usamos energia fotovoltaica. Então, fica algo social, inclusive, para os seus clientes. Então, quem acompanha a tua empresa, quem acompanha você nas redes sociais e no trabalho que você faz de divulgação, vai entendendo cada vez melhor o quanto a empresa está se preocupando com o ESG. Bom, e são 18 horas e 24 minutos. Rádio Estação 4. Tradição que renova. Hora de tomar água. O clássico e o digital juntos com você, onde estiver. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E pessoal, vocês sabem que a gente gosta de trazer aqui no Mente Empreendedora sempre situações reais, né? O que a gente aconteceu, o que a gente viu relacionado com esse assunto. E hoje não vai ser diferente. Poxa, mas o que a gente pode olhar, o que a gente pode fazer, como é que vai ser? Aliás, a gente pode até criar como se fosse um quadro, né? Caso real ou estudo de caso. Manda aí para mim, o que você acha? Vale a pena criar um quadro assim? Estudo de caso? Espero para a gente saber se monta ou não um quadro específico dessa forma. Bom, o que a gente pode pensar num caso aqui que a gente já acompanhou, entendeu como é que é e tudo mais? A gente tinha uma cliente nossa, uma mentorada, que tinha uma confeitaria. E o que acontecia é que era muito bom o produto final, mas ela acabava tendo muito desperdício. Acabava desperdiçando matéria-prima, então farinha ia para cá, muita água, aí depois, quando via, tinha que ficar lavando muito para poder manter a higiene e tudo mais, porque senão dá problema de vetores, né? E aí, ela sempre gastou demais, esses custos eram sempre muito elevados. Quando ela começou a mudar esse olhar, ela começou a entender, poxa, e se eu cuidar um pouco melhor de como eu armazeno isso, de como eu pego, por exemplo, a farinha?
ela começou a diminuir a perda de farinha, né? Outros materiais também, né? Outros ingredientes. Mas principalmente a farinha, que era algo que ela tinha um gasto muito elevado, e a própria água. Então, ela tinha dentro da cozinha dela um lugar específico onde ela fazia as misturas que poderiam dar mais sujeira, somente naquele local, em vez de ficar em qualquer lugar da cozinha. E aí era muito mais fácil de fazer a limpeza. Então ela começou a olhar para a água e começou a olhar para perda de matéria-prima, no caso dela de alimento. Com isso, ela começou a reduzir custos, né? Então o custo de água que ela estava pagando diminuiu e o custo de compra de farinha, além de outros ingredientes também. Mas algo que acabou mudando um pouco mais foi a embalagem. Ela mudou a embalagem que ela usava, que era de plástico, tal, não sei o que mais, e ela começou a pegar uma, né, que ela já estava pensando dessa forma, começou a pegar uma de papel reciclável, um material reciclável, né, que dava para usar. E dentro disso, ela começou a divulgar, né, material reciclado, tal, não sei o que mais. Vamos cuidar do meio ambiente assim como eu estou procurando cuidar. Então, eram pequenas frasezinhas escritas assim na embalagem, e isso começou a repercutir muito com o pessoal. E, de repente, ela começou a receber algumas ligações assim, alguns pedidos. A fulana de tal me falou que você faz tudo na embalagem reciclada e tal. Eu achei muito legal. Eu quero ver como é que é. Me manda um doce aí. Eu quero comprar para ver como é que é. Ela começou a perceber um aumento de vendas por conta disso. A própria indicação, porque quando ela começou a mostrar que ela estava cuidando do meio ambiente e ela olhou para o social, porque ela estava olhando para o cliente dela, divulgando isso daí de uma forma mais social, mais carinhosa, né? Ela conversava melhor, não era aquele negócio só da venda, né? Isso começou a divulgar para cá, divulgar para lá, e foi tendo um aumento, e poucos meses, em 3 meses, já tinha um aumento de 15% nas vendas de forma recorrente dela. Olha só que maravilha que é. E diminuição depois nos custos de 30%. Por que isso? Porque essas clientes, né, não era só o produto que era reciclável, a própria embalagem era, né? Então, como é que funcionava? Ela comprava hoje, aí ela mandava de volta esse produto e ela tinha um desconto, como se fosse uma fidelidade, porque ela mandou a embalagem. Então ela mandava o novo doce nessa embalagem, que era aproveitada, com um valor menor. Olha a sacada, olha que ideia, que legal. Então diminuiu o custo de embalagem, porque, poxa, mas normalmente produto reciclado é mais caro, né? Só que nesse caso estava sendo reaproveitado. E isso foi dando total diferença. E quando a gente fala de redes sociais, né, ela começou a explorar isso nas redes sociais. E aí vinham os comentários abaixo, né? Nossa, que ideia maravilhosa, que legal. Estou comendo mais doce, mas estou economizando. Né? Aí vem até as brincadeiras, né? Você tinha que fazer isso daí com barra de proteína, tal, não sei o que mais. Eu quero ser fit, não quero só os doces. Então, ideias que vão surgindo, que vão fazendo com que a empresa funcione melhor. E não era uma grande empresa, não, era uma pequena empresa. Mas olha o resultado. Teve mais rentabilidade, teve mais faturamento e ainda cuidando do meio ambiente e olhando de forma, interagindo de forma totalmente diferenciada com os próprios clientes. Isso fez grande diferença para o negócio dela. E assim, foi uma revolução que ela fez, foi um negócio, nossa, do outro mundo e tudo mais? Na prática, não.
Pequenas mudanças, mas que foram com cuidado para poder ter esse olhar diferenciado, para ter esse foco em cuidar do que precisava ser cuidado. Ou seja, cuidar do cliente, cuidar do meio ambiente. E lógico, né, sem dúvida nenhuma, por trás de tudo isso, a parte da governança, né? Ela estava controlando muito melhor o financeiro dela. Porque antes era aquela bagunça, sabe? Ó, vários mentorados que, quando eu começo, tá tudo misturado, pessoa física com jurídica. Então, a gente tem que deixar disso de lado. O que é pessoa física é pessoa física, o que é pessoa jurídica é pessoa jurídica. O que a pessoa jurídica paga para a pessoa física é prolabore, é dividendo, então vai ter essa saída para lá. Então, se você não está fazendo o controle financeiro adequadamente na sua empresa, ó, puxão de orelha para você, hein? Faça da maneira adequada, porque se você não fizer, você está perdido. Você não sabe se a sua empresa funciona ou não funciona, se ela é rentável ou se ela não é rentável. Então, olha isso daí, hein? E isso é governança, parte do pilar governança. Bom, mas voltando então, no caso dessa nossa mentorada, ela não fez uma grande revolução, mas ela foi mudando pontos específicos, né? Foram feitas escolhas mais conscientes. Poxa, se eu mudar isso aqui, se eu fizer esse tipo de promoção aqui, e aí ela acabou sendo muito mais rentável para ela. Mas manda para mim aqui no nosso telefone o quanto você está cuidando do seu cliente, o quanto você está cuidando do meio ambiente. Que tipo de troca que você também já fez na sua empresa, que você percebeu essa mudança, né, pensando no ESG, mas que você percebeu uma mudança na rentabilidade ou no faturamento da sua empresa? Manda aqui. Nosso telefone, que é o 16 99770 5143. Então, espero o seu contato, eu espero a sua experiência. Lembre-se, aqui no Mente Empreendedora, nós fazemos juntos o programa. A sua experiência faz parte da nossa inteligência. Tudo que você traz de experiência, não só as perguntas, mas a sua experiência mesmo, faz com que a gente cresça, faz com que a gente fique cada vez melhor, cada vez mais inteligente dentro do empreendedorismo. E a sua experiência vai ajudar um outro empreendedor. Cada experiência ajuda os empreendedores. Bom, mais um ponto aqui que... Olha só, que interessante essa mensagem. Por onde começa se meu negócio é muito pequeno? Como eu estava dizendo, né? Pequenos pontos que você vai mudando. No caso da nossa mentorada aqui, né? Ela quis mudar a embalagem, porque ela percebeu que estava gastando demais com a embalagem. Ela quis mudar como ela usava a água. Então, pequenos pontos começou a fazer a mudança. Eu cuido disso daqui e isso vai refletindo lá na frente. Eu cuido desse outro ponto, vai refletindo lá na frente. Então, a gente vai cuidando desses pontos e isso vai fluindo. E depois vai fluindo mais, e depois vai fluindo mais, e mais, e mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, como eu posso saber o que fazer, né? Tá perguntando. Então, assim, se você tem um negócio pequeno, a primeira coisa é entender o seu negócio, né? Então, imagino que você já entenda do seu negócio e faz um diagnóstico nele. O que eu tenho aqui que impacta o meio ambiente? O que eu tenho dentro do meu negócio que impacta o social? Colaboradores, clientes, fornecedores, o meio social, né? Outras pessoas que estão ao redor. E o que eu tenho na minha gestão que impacta o resultado da minha gestão? Quando eu faço esse diagnóstico, olhando tudo isso aqui,
eu começo a perceber onde eu posso atuar. Qual é o ponto que eu posso pegar aqui, qual é o ponto que eu posso pegar ali. Os do meio ambiente costumam ser interessantes. Tem um amigo nosso que ele faz a logística reversa, ele faz a destinação de resíduos. Poxa, pega um restaurante, por exemplo, sempre tem muito resíduo orgânico. Então, o que ele faz? Dentro do trabalho dele, vigilância sanitária exige, né, que o restaurante dê um fim nisso daí adequado. Então, ele é uma empresa que cuida do restaurante para que ele não tenha problema com a vigilância sanitária, só que ele pega esse resto orgânico aí e tudo mais e leva para uma compostagem. Isso vai virar adubo depois. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você faz de maneira adequada, está cuidando do meio ambiente. Agora, não, eu só preciso tirar daquele dentro do meu restaurante e coloca em qualquer lugar, tudo bem, não vai estar no seu restaurante, mas esse outro lugar vai estar deteriorando lá aquela comida, aquele resíduo todo. E se você está fazendo isso, você não está cuidando do meio ambiente. Imagina que um cliente seu percebe que você faz isso. O que ele vai achar? Fala, puxa vida, olha só o que ele está fazendo, emporcalhando tudo, não sei o que mais. Não acho legal isso não. Você pode perder o seu cliente. Quando você trabalha, então, esse aspecto de dar uma destinação adequada, você já começa a trabalhar um dos pilares do ESG. Poxa, eu vou olhar para o meu cliente de uma forma diferenciada, cuidando dele, para que ele se sinta acariciado pela minha empresa. Quando ele faz isso, ele se torna mais fiel. Então, quando a gente está pensando nessas coisas, além de estar cuidando do social, né, poxa, eu sou um ser humano e a empresa está cuidando de mim, o que vai acontecer é que eu estou fidelizando esse meu cliente. Essas atitudes que a gente pode ter são atitudes que a gente chama de pós-venda, que é de fidelização desse cliente. Poxa vida, mas isso impacta no ESG? Sim, a gente está impactando no ESG também. Se você está olhando para o seu colaborador, poxa, meu colaborador está aqui e tal, não sei o que mais, como que ele está trabalhando? Como é que é o ambiente que ele trabalha? A gente cuidou desse ambiente ou é um ambiente desleixado? Se a gente está cuidando disso, já estamos cuidando também do aspecto social, mais um pilar, e dependendo do que é nesse ambiente, também do meio ambiente. Então, percebem o quanto a gente está cuidando do ESG, quando a gente vai olhando para esses detalhes, mas principalmente são estratégias importantes para o nosso negócio. Isso faz com que o nosso negócio funcione melhor, prospere, tenha mais faturamento, tenha mais rentabilidade. E lembrem-se, né? Faturamento é diferente de rentabilidade, mas isso a gente impacta nos dois. Temos mais uma aqui. Quer saber... ESG ajuda a vender mais? Foi bem aquilo que eu falei, né? Se está vendendo, se você está cuidando de tudo isso daí, você acaba tendo um destaque dentro do mercado. E se você está destacado no mercado, automaticamente o cliente está te vendo mais, o prospect está te vendo mais. Então você consegue vender mais sim, no final das contas, mas nem sempre é só vender mais. Lembra da nossa mentorada? Se você tem as mesmas clientes, mas se você reduzir o custo, o que aconteceu é que você não fatura mais, mas você rentabiliza melhor a empresa. Que no final das contas é muito bom, porque rentabilidade é dinheiro no bolso. Faturamento é dinheiro dentro da empresa, mas a gente tem que pagar todas as contas ainda. Rentabilidade é o final da conta, é o lucro, é o que fica no nosso bolso, é o que vai virar dividendo, dividir para os sócios. Então, extremamente importante olhar para isso. E isso faz uma diferença monumental na empresa.
Não sei vocês, mas eu adoro quando sobra dinheiro. Se não está sobrando dinheiro, eu fico desesperado. Desesperado. Pô, estou trabalhando tudo errado. Tem que sobrar dinheiro. Tem que sobrar dinheiro. E detalhe, vamos fazer as contas sempre certo. Um dos custos da empresa é o meu Prolabore. Eu trabalho na empresa, eu tenho que tirar o meu Prolabore, isso é custo da empresa. Mas aí depois, no final das contas, ainda tem o lucro, e esse lucro vai virar dividendo para mim também. Então, eu sempre olho o dividendo. O dividendo o faz-me rir. O que a gente chama de Prolabore é como se fosse um salário. Se eu não estou trabalhando dentro da minha empresa, eu tenho que pagar alguém para fazer o que eu faço. Então eu teria que pagar um CLT, ou que seja um PJ, alguma coisa assim, mas eu teria que pagar alguém. Então, em vez de pagar alguém, eu estou pagando a mim mesmo. Então, isso é custo. É extremamente importante a gente entender isso. Porque eu já peguei mentorados que estavam falando que, poxa, não, eu vou tirando no meu Prolabore, eu vou tirando, como se fosse dividendo. É uma loucura. Né? E aí a empresa está sempre afogada, a empresa está sempre sem dinheiro. A hora que vai fazer as contas, quando consegue fazer, né? Porque normalmente é o tipo de empresa que não tem controle, não consegue enxergar nada. Ah, não, nem sei se vale a pena eu continuar com a minha empresa. A hora que a gente faz um controle financeiro adequado, a gente começa a ver direito, a empresa é extremamente rentável, mas eu sou muito gastão como empresário. E por eu ser gastão assim, eu não via o lucro da minha empresa. Então, isso muda tudo quando você vai fazer, tá? Isso é parte de governança. Tá? Olhar para o financeiro é parte de governança. É mais um pilar. É mais um pilar. 18 horas e 44 minutos. Vamos tomar uma aguinha. No ar, conectando a cidade, conectando você, com música e informação para acompanhar o seu dia. Pode chegar, Rádio Estação 4, no seu ritmo, no seu mundo, com você, onde estiver. Programa Mente Empreendedora, com Marcos Ferri. E voltamos. E se eu sou uma prestadora de serviço? Como é que funciona? Porque eu acabei dando exemplos mais de produtos e tudo mais, né? Quando a gente cuida. Mas e prestador de serviço? Como é que funciona isso? Como é que eu implanto ESG numa prestadora de serviço? Aí vai depender do tipo de serviço. Poxa, eu sou um consultor, eu sou uma terceirização de, sei lá, de vigilante, de secretária. Como é que eu cuido disso? Primeiro pilar para a gente olhar principalmente é o social. Segundo, governança, que está sempre ali, aliás, nem sei se é segundo, eu acho que estão juntos. E do meio ambiente. O meio ambiente é como a gente vai lidar com tudo isso. Onde a minha empresa vai impactar? Se eu sou uma terceirizadora, eu estou levando os meus colaboradores para outras empresas. Eles podem levar essa cultura, esse cuidado nessa outra empresa e movimentar isso lá. Porque o que a gente trabalhou dentro da nossa empresa levou para outra empresa, então a gente está trabalhando o pilar meio ambiente da mesma forma. Poxa, e se eu sou um consultor? Quando você está fazendo uma consultoria, vamos supor que seja uma consultoria de negócios, você está levando esse aspecto para dentro da outra empresa. Se você está fazendo uma consultoria empresarial, você está entendendo gargalos, você está montando processos. Já inclua isso daí dentro do que você vai oferecer para o seu cliente. E quando você está fazendo isso, você está impactando o meio ambiente ali também. E lógico, né? O que você vai usar, você procura também cuidar
Então, poxa, eu posso, de repente, em vez de ficar desesperado com um monte de computadores, eu ter um notebook só. A gente está cuidando do meio ambiente e automaticamente da governança, porque é custo também. Eu já vi clientes que tinham assim 3, 4 computadores para ele sozinho. Ah, não, eu tenho um notebook que eu carrego quando eu vou sair, esse outro computador que fica aqui, e eu tenho um outro computador na minha casa. Só para ele usar. Não é muito mais fácil ter um único notebook e você economiza isso daí financeiramente. Então a gente está falando de governança e meio ambiente. Imagina quando chegar o momento de trocar todos esses equipamentos. Você vai ter que descartar. Ah, mas eu vou jogar no lixo. Poxa, se você joga no lixo, está fazendo um descarte inadequado. A não ser que você leve no local adequado de descarte, porque tem muita coisa, muito componente que precisa ser descartado da maneira adequada, senão você está poluindo o meio ambiente. Ou, ah não, ele está funcional ainda, vou fazer uma doação. Legal, porque aí você está fazendo o quê? Cuidando do social também. Ah, eu sou um palestrante. Quando você faz uma palestra, você pode colocar uma palestra, por exemplo, pro bono, e aí você faz uma cobrança do ingresso. Como é que o pessoal costuma chamar agora o ingresso? Solidário? O ingresso solidário nada mais é do que você está cuidando do social, porque você está recebendo, seja alimento, seja fralda, seja leite, o que for, e você vai doar para instituições. E isso é cuidar do social também. Então, em todos os tipos de negócio, tem como a gente chegar lá. Tem como a gente cuidar desses 3 pilares do ESG. E lembre-se, nos próximos 3 episódios nós vamos cuidar cada um desses pilares com mais detalhe. Então não perca nas próximas 3 semanas, esteja presente, põe na sua agenda, já marca aí no celular, abre aí o seu calendário aí no celular, coloca aí 18 horas, quarta-feira, programa Mente Empreendedora, na Rádio Estação 4. Você vai estar presente e, principalmente, anota o nosso celular para você participar, trazer a sua experiência. A sua experiência faz a inteligência de todos nós evoluir. Então, anota aí, 16 997 70 51 43. Lá é nesse número que você participa ao vivo em cada um dos programas. Traz a sua experiência, faz o diagnóstico na sua empresa durante essa semana e vamos trabalhar isso daí na próxima semana já? Na hora que a gente falar do meio ambiente, eu conto contigo, hein? Eu conto contigo. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa e um ponto importante para cuidarmos é diagnóstico da nossa empresa, porque a gente começa já a fazer alguma coisa dentro. Poxa, que tipo de diagnóstico? Simples. Qual o recurso que eu mais uso? Quanto que eu gasto de água, de luz, de papel? Eu posso reduzir 10% nisso? Eu posso trocar o tipo, em vez de eu usar energia elétrica que vem pela rede, fazer uma energia fotovoltaica? Como é que está o clima da minha equipe? Eu estou cuidando. E aliás, né? Quando a gente está falando do social, desse pilar do social, a gente fala diretamente da NR01 quando a gente está falando dos colaboradores. Então, eu estou cuidando da saúde mental dos meus colaboradores, aliás, porque a gente está falando dessa mudança da NR01, mas não é só da saúde mental. Eu cuido da ergonomia toda para que a saúde física também do meu colaborador fique boa. Então, saúde física, saúde mental, quando eu estou cuidando disso, estou cuidando do pilar social do ESG. Eu faço o meu controle e aí é o que mais pega.
controle financeiro, eu tenho separado da minha empresa do meu? É extremamente importante que isso seja dessa forma. Se não é, vamos começar já? Começa já. Mas eu quero que você traga a sua experiência, porque tudo isso daí a gente vai, dentro desse diagnóstico, a gente vai cuidar nos próximos 3 episódios. Olha o Valdinei participando mais uma vez aqui. Logística reversa também é interessante, e muito. Eu tenho aprendido mais sobre logística reversa, é bastante interessante. Quando a gente estiver falando no próximo episódio de meio ambiente, a gente vai dar um bom toque sobre isso, viu, Valdinei? Então não perca aí. Na próxima semana a gente vai falar do meio ambiente, e a logística reversa faz parte da nosso roteiro, da nossa pauta. Mais um recadinho aqui. Qual a importância de separar as pessoas físicas e jurídicas? A Mary sabe. Primeiro ponto, para eu entender o quanto a minha empresa é rentável, eu tenho que separar isso daí. Porque se eu estou usando tudo junto, então, eu sou um consultor, né? Eu tenho a minha empresa, ou que seja meio que for, e o que eu recebo eu vou lá e gasto. Eu vou pagando a conta de energia da minha casa, vou pagar a conta do telefone, vou encher o tanque do carro de combustível, e vou sair para almoçar, para jantar, vou passar no final de semana para tomar uma cervejinha. Então, tudo misturado. Aí, poxa, vale a pena eu ser consultor? Eu ganho dinheiro com isso? Como é que eu sei isso daí? Qual que é a rentabilidade do meu negócio? Qual é o ponto de equilíbrio do meu negócio? Quanto que eu tenho que fazer para o meu negócio tá bom, tá rentável, ou pelo menos no 0 a 0, né, que é o ponto de equilíbrio? Quando que a gente sabe isso? Então, eu recebi, na verdade, quem recebeu foi a empresa. Mesmo que eu não tenha um CNPJ ainda, ou seja, poxa, eu sou um autônomo, ainda não sou nem MEI, sou um autônomo. Mas se você já tiver essa mentalidade, e isso é mentalidade de empreendedora, você separa. Então, eu recebi isso aqui é parte do faturamento da empresa. O que vai acontecer? A empresa tem que pagar os custos. O que eu tenho de custo da empresa? Vamos supor que eu usei o carro para trabalhar. Então, eu tenho combustível ou quilômetro rodado, se eu quiser colocar mais correto. Eu tenho a conta de telefone, eu tenho a conta de internet. Você pode definir quem está pagando isso daí, se você for home office. Não, essas coisas é a empresa que paga, essas coisas sou eu quem pago. Quando você faz essa divisão, você começa a entender quais são os custos da empresa. E aí, um dos custos, Prolabore. Quanto que eu vou pagar de Prolabore? Eu vou pagar 2 mil, 5 mil, 7 mil, 10 mil. Você define. Então, isso é um custo. Você recebeu, você vai pagando todos os custos, pagou inclusive o Prolabore. Sai da conta da pessoa jurídica, se você já tiver, e vai para a pessoa física. Quando você vai fazer a sua rentabilidade, você vai saber exatamente quanto que deu. Quanto que sobrou na empresa? Sobrou 5 mil, sobrou 1.000, sobrou R$100, sobrou 10 mil, 15 mil, 20 mil. Bom, o que eu vou fazer com isso? Eu vou investir, eu vou ter clientes que eu vou precisar atender, e por conta disso daí eu vou ter que ter mais um funcionário, eu vou ter que ter um funcionário, eu estou sozinho hoje, então eu pego isso daí e levo para uma conta de investimento. Quando eu chegar no patamar adequado que eu defini, eu crio um marco, e quando eu chego nesse marco, é ali que eu vou ter que usar o dinheiro. Então o dinheiro estava aplicado, eu pego isso daí e invisto num computador para poder ter esse colaborador. Vou investir, se eu tiver um escritório, numa mesa, cadeira, eu tenho que ter lugar para ele trabalhar. Eu vou ter que pagar o salário dele até ele chegar no ponto de produtividade adequada, porque a gente vai ter que treiná-lo. Então a gente entende todos esses aspectos aí. Já o meu pessoal, então eu recebi o Prolabore,
que eu vou pagar com isso? Todas as minhas contas pessoais. Então, o quanto eu estou gastando comigo, quanto eu estou gastando com a empresa? Com a empresa é a empresa que paga, comigo sou eu quem paga. E aí eu consigo entender quanto eu gasto em casa, quanto eu gasto comigo, quanto eu gasto com a empresa, mesmo que você seja home office. Eu sei que pouco tempo assim é difícil de explicar para entender, mas espero que você tenha conseguido captar um pouquinho mais, né? Quando a gente vai fazer planejamento financeiro, vai pensar no crescimento da empresa, esses controles do jurídico vai fazer assim total diferença para a gente poder planejar. Porque senão a gente faz tudo no achômetro, né? É tudo empírico. Ah, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E aí a gente pode errar feio com isso. Errar feio é complicado, porque a gente pode ter prejuízo no final das contas. Então, empreendedor arrisca, né? Você vai me falar, poxa, mas o empreendedor está sempre arriscando. É verdade. Só que ele arrisca de forma calculada. Poxa, eu vou investir tanto aqui nisso, porque a probabilidade de ter um retorno de tantos por cento é muito grande. Se eu tiver uma probabilidade mínima, de repente não vale a pena. Eu simplesmente não invisto. Deixo o dinheiro aplicado. Às vezes vale melhor do que eu simplesmente jogar. Mas a gente vai, em todos os programas, a gente vai dando um toque sobre isso. A gente sempre vai falar um pouquinho do financeiro, principalmente no nosso quarto episódio dessa série de ESG, que a gente vai falar de governança. Então a gente vai falar um pouco mais detalhado nisso. Mas como isso é um assunto muito importante para os empreendedores, então todos os episódios a gente sempre vai ter um toquezinho sobre isso. E lembrando, mais uma vez, semana que vem nós teremos o episódio que nós vamos falar sobre meio ambiente. Na outra semana nós vamos falar sobre o social. E na outra semana, o último episódio, última quarta-feira do mês de março, nós vamos falar sobre a governança. E aí nós fechamos essa série sobre ESG. Então, não perca, já prepara, mais uma vez, coloca no calendário aí do seu celular, quarta-feira, todas as quartas-feiras, às 18 horas, já aproveita e já deixa registrado para toda quarta-feira. Porque aqui você sempre vai ter assuntos relevantes para o seu negócio, para o seu crescimento como profissional e para o crescimento do seu negócio. Te espero na próxima quarta-feira. Um grande abraço e até lá! Foi intenso, foi corrido, ideia quente, sonho vivo, cada história, um caminho, você comigo, eu contigo. Anota aí, guarda essa chama, que o futuro se constrói na fé e na braça. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Anota o plano, testa o passo, cai e levanta, ganha espaço. Quem tá ouvindo faz acontecer. O mundo muda quando você crê. Respira fundo, leva a mensagem. Cada problema vira nova passagem. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente corre atrás. Mente empreendedora. Na próxima edição tem mais visão,
sua direção. Marca na agenda, combina com a sorte, mesmo horário, mesma estação. Aumenta o volume, segue forte. Mente empreendedora, acende, não demora. Marcos Ferri te acompanha toda hora. Se hoje acaba, amanhã tem mais. Na estação 4 a gente